Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa aula de acesso à via. Essa aula é uma das aulas mais importantes que nós podemos ter aqui nesse curso. Conforme vocês aprenderam lá com o Evaristo, existem as vias operacionais e as vias secundárias. As vias operacionais são aquelas que, em uma ferrovia de transporte de passageiro, são aquelas que fazem o serviço de passageiros. E aí geralmente você tem as vias que vão sentido sul, sentido norte, dependendo da estrutura, daquela via. E no transporte de cargas, a mesma coisa, são aquelas que são utilizadas para fazer o transporte de cargas. As vias secundárias são aquelas que são utilizadas para estacionar trens ou zonas de manobra. Essas são as vias secundárias. Bom, qualquer uma dessas duas vias, vocês precisam de certos procedimentos para acessá-las. E nesse curso eu vou falar com vocês um pouquinho da básico. Esse é o básico que vocês têm que saber justamente para acessar essa via. É importante vocês saberem isso. Pode ser que você chegue numa empresa para trabalhar, numa ferrovia, pode ser que seja mais criteriosa. Por exemplo, no metrô, o acesso à via ele é muito criterioso, porque os trilhos são energizados. Então, existe toda uma série de procedimentos para poder seguir para acessar a via, o que não é muito diferente da ferrovia. O básico sempre tem que ser feito. Utilização dos EPIs, a autorização para acessar a via. É importante que o centro de controle saiba que você está na via. E saiba também quando você saiu da via. Vamos falar isso nesse modo. Vamos falar sobre equipamento. Se você entrou lá com um cone na mão, 2 cones na mão, você tem que sair com 2 cones na mão. Você entrou na via com 5 pessoas, você e mais 5. Tem que ter saído você e mais 5 para você dar o ok para o centro de controle, para o centro de controle liberar o tráfego de trem naquela via. Tá bom? É importante, como eu falei lá na introdução, atento ao comportamento das pessoas, atento ao acesso indevido à via. Isso acontece o tempo todo, principalmente numa ferrovia de transporte de passageiros. É importante você estar orientando, dizendo do risco que traz. Vocês viram aí no vídeo anterior, na introdução, as pessoas, o que aconteceu na beira da via, uma tragédia que podia ter sido evitada por um trabalho de conscientização, por uma atuação antecipada da segurança. É importante que vocês estejam atentos a isso. Tá bom, pessoal? Bom, vamos seguir no nosso módulo então. Vamos lá, pessoal. Continuando aqui dentro do nosso módulo de atividade técnica de segurança ferroviária, vamos falar um pouco sobre acesso e atuação em vias operacionais. Para podermos atuar com segurança, vamos aprender um pouco sobre o acesso às vias operacionais ferroviárias, locais esses de circulação de trens e veículos de manutenção. Então, pessoal, o trilho, a estrutura de ferrovia que sustenta e guia o material rodante, ele pode ser tanto de transporte passageiro, tanto de transporte de carga, como de manutenção. E é importante nós estarmos cuidando dessa estrutura para que não haja nenhuma interrupção na operação. Tá ok? Vamos esclarecer quais são os procedimentos adotados visando preservar a nossa segurança de terceiros, equipamentos e da operação. Então nós temos o quê? Que preservar ali nessa estrutura a segurança, a nossa segurança, primeiramente. Quando eu for acessar, eu tenho que usar os EPIs, eu tenho que comunicar ao centro de controle que eu estou acessando a via. Eu tenho que atuar para proteger a vida de terceiros. Então, de repente, são pessoas desavisadas, que acessam a via sem conhecer os riscos que tem nela, equipamentos e da operação. Seguir os procedimentos de acesso às vias operacionais é de extrema importância para a segurança da operação, visto que pode haver acidentes das mais diversas ordens. Então, pessoal, toda vez que você estiver fazendo patrulhamento, toda vez que você estiver no seu posto, seja na plataforma, seja fazendo uma escolta de um trem, ou seja fazendo uma ronda, é importante você estar cuidando dessa estrutura, porque você pode ter os mais diversos acidentes, desde acidente com risco de vida, de atropelamento, desde um descarrilhamento, Se tiver alguma coisa lá que atrapalhe lá a passagem da rodana no trem sobre o trilho, pode acontecer de haver um descarrilhamento. Então pode haver um abarroamento, que nós vamos ver na próxima aula. Vocês vão saber o que é um barroamento. Então é importante nós estamos atentos a esses procedimentos de acesso à via, a essa atenção especial para a estrutura, cuidar da estrutura da via. Aqui vamos falar dos riscos e de como acessar, se deslocar e sair das vias ferroviárias. Então, para acessar, você tem que ter
todo um procedimento, toda uma atenção, tá? Para se deslocar também. E para sair, também você tem que fazer as comunicações necessárias e verificar os equipamentos. Bom, aqui é uma foto, tá, de uma via. Tá? É uma via operacional, tá? São várias vias, na verdade, aí. E daqui você pode ver ó, que existem vários equipamentos aqui. Você tem os AMVs, você tem contratrilho, você tem equipamentos de sinalização. Então, assim, pessoal, o ideal é fazer o deslocamento para o local que tenha menos, que seja fora do gabarito do trem, tá? Então, é importante fazer esse deslocamento fora do gabarito do trem. Ou seja, se eu tiver que vir para um local mais limpo, eu venho por esse canto aqui, eu venho por esse canto aqui, tá? Ou venho até mesmo pelo meio da via, desde quando eu esteja andando no sentido contrário ao trem. Bom, vamos falar aqui um pouquinho. A foto exemplifica bem a quantidade de equipamentos que podem existir na estrutura de uma via. Nela você pode encontrar aparelho de mudança de via, tá, os AMVs, circuito de via, os CDVs, sinaleiras, graxeiras, entre outros. Esses equipamentos são necessários para o funcionamento e segurança do tráfego de trens. Por que segurança? Por exemplo, a sinalização é ela que não deixa um trem bater no outro, não deixa um trem se aproximar do outro. Tá? O AMV é aquele que direciona para a via certa lá o trem. Tá? Os CDVs são os circuitos de vias, diz exatamente diz para o centro de controle exatamente o posicionamento daquele trem, tá? Dentro da malha ferroviária. Então, todos esses equipamentos são de extrema importância na operação ferroviária. Então, é necessário ter toda a cautela possível para na hora que for deslocar num local como esse. Como eu falei, a melhor parte é o melhor local de se deslocar é justamente para onde tem menos equipamentos. Tá? Ao invés de você vir pelo meio da via, você pode vir pelo canto da via, entendeu? Onde você tem menos equipamentos. Se puder caminhar sentido contrário ao trem, conforme nós vamos ver nas regras no próximo slide, tá? Cuidado com o equipamento, de repente pode ter equipamento energizado, então não é para pisar em cima dos trilhos, não é para poder pisar em equipamentos que possam estar ligados à fiação, tá? Qualquer coisa que seja de metal. Então, Bruno, mas por que o vigilante vai acessar esse local? Por diversas situações. Você pode ter um acesso indevido, tá? Alguém pode pular, por exemplo, esse muro aqui, ó, e vir aqui para poder, de repente, roubar um cabo desse aqui de sinalização, de cobre, e você ter que descer para atuar. E é importante você estar atento, eu vou falar isso lá no modo de condução de segurança, de condução de ocorrências policiais, a importância do vigilante avaliar o cenário e verificar se ele pode ou não atuar sozinho, tá? Ou pedir reforço. Então, pode ser que um cliente desavisado desse aí, um passageiro desavisado, ande aí pelos trilhos, tá? Um andarilho, pessoas com problemas mentais. Então, existem as mais diversas situações que você tem que ir vir nesse local para poder atuar, tá bom? O próprio ROF, tá, que é o Regulamento de Operações Ferroviárias, descreve que o empregado envolvido diretamente na operação ferroviária não deve assumir qualquer função ou tarefa que tenha total conhecimento das atividades a serem realizadas e das informações pertinentes à operação. Devemos seguir essa diretriz para a nossa própria segurança e da operação. Então, pessoal, esse aqui, por exemplo, é um treinamento, tá, para você se ambientar. Porém, pode ser que você chegue em um determinado sistema de ferrovia em que a empresa que administra aquela ferrovia passe diretrizes mais criteriosas, por exemplo, para acesso à via, além do que já está previsto no ROF. Tá? Pode ser que tenha menos critério. Então, é importante você ter na sua cabeça pelo menos o básico, que é o que nós estamos passando aqui, para poder você garantir a sua segurança e a segurança da operação. As vias operacionais, sejam elas de transporte de carga ou de trens urbanos, ou seja, transporte de passageiros, apresentam um risco de atropelamento e acidente de queda por tropeço. Então, nós já vimos isso em outra aula, tá? Que o risco de você pode estar caminhando ali na via e você pode ser atropelado, você pode tropeçar e cair da própria altura ali. Então, é importante você estar atento a esse acesso à via. Lá na frente também nós vamos falar que o acesso à via ele é um crime. Tá? As vias operacionais ele é um crime, principalmente de transporte de passageiros. Então vamos ver um artigo lá
tá? No Código Penal, que diz que é o risco de acidente ferroviário, ele é crime. Ao acessar as vias operacionais, devemos seguir basicamente os seguintes passos. Então, isso aqui que eu estou passando para vocês é basicamente o que vocês devem seguir para acessar uma via dessa, para garantir a sua segurança, a segurança de terceiros, a segurança da operação. Pode ser que na empresa que você chegue para trabalhar, ela seja mais criteriosa, tá? Ou menos criteriosa. Mas é importante você ter o básico aqui na sua mente. Solicitar autorização responsável pela linha no local, centro de controle operacional ou o centro de controle de pátios, seja para acesso às vias principais ou secundárias. O que são as vias principais? São aquelas que, se tratando de transporte de passageiros, são aquelas que fazem serviço de passageiros, tá? Aquela onde os trens passam com passageiros. Tá? E secundárias são aquelas que o trem utiliza para fazer manobra, para estacionar. Então, geralmente nessas vias secundárias, são vias que são vias auxiliares, né? Para poder auxiliar a operação. Então, sempre solicitar autorização. Então, mesmo que a situação seja urgente, que tenha uma certa urgência, vocês viram lá no vídeo da aula passada que o casal, uma pessoa caiu na via e o outro fez o quê? Entrou para poder tentar tirar. Ou seja, o trem veio e atropelou todo mundo. Então, é importante você, profissional de segurança, na hora que for acessar a via, você ter atenção em informar o centro de controle. Para quê? Se eu tiver que acessar a via, o centro de controle vai fazer o quê? Vai parar o tráfego de trens. Ou se eu tiver que acessar a via, um trecho da via, o centro de controle vai fazer a mesma coisa, parar o tráfego de trens. Informar seu nome e motivo de acesso à via, na hora que você fazer contato com o centro de controle, importante. Estar equipado com os EPIs necessários, então capacete, botas, sinalizadores, entre outros. Ao caminhar na via, em casos de vias duplas com sentido único, sempre caminhar no sentido contrário ao tráfego de trens. Então, se eu tenho lá uma ferrovia de transporte de passageiros, em que essa ferrovia ela tem duas vias, uma sentido norte, outra sentido sul, então, se eu vou caminhar na via, o importante é eu estar caminhando na via que seja de sentido contrário aos trens. Para quê? Porque se eu vejo um trem vindo lá na frente, eu tenho tempo hábil de sair. Pode dizer que houve um erro na comunicação, o maquinista, né, condutor de metrô, o maquinista, ele não recebeu a informação de que tem alguém acessando a via, que o vigilante está na via. Então é importante você ter essa visualização do trem vindo. Antes de sair da via, verificar a existência de equipamentos e pessoas. Então, você foi lá, resolveu o que tinha que resolver. Bom, eu levei 2 cones, estou voltando com os 2 cones. Eu levei lá um pé de cabra, por uma necessidade lá qualquer. Estou saindo com esse pé de cabra na minha mão. Pô, entrou eu e mais 5 pessoas. Está saindo eu e mais 5 pessoas. Então é importante você estar atento a esse tipo de coisa, tá? Justamente para não ficar nada na via. Ao sair definitivamente da via, comunicar sua saída ao centro de controle, tá, operacional ou de pátios, para a liberação e a normalização do tráfego de trens. Então você vai pegar lá o teu contato, o telefone e falar assim ao centro de controle, olha, já saí da via, tá, e a via está liberada. Tá? E aí, ó, ocorrência sanada, a via liberada. Então faz o contato, diz que você já verificou tudo com que você entrou, você saiu, diz que você resolveu lá ou não resolveu a ocorrência, mas que está fora da via e o tráfego pode ser liberado. Devemos ficar atentos ao liberar a via para o centro de controle. Não pode haver pessoas ou equipamentos que possam causar acidentes. Importante fazer uma varredura para ter certeza de que tudo está em perfeitas condições de segurança. Então, acabamos de falar sobre isso. É importante estar reforçando. Você saiu da via, verifica se as pessoas que entraram com você saíram, verifica se os equipamentos que você levou você trouxe de volta. Então é importante fazer esse check, tá, pessoal? A atuação da segurança em atividades policiais nas vias existe muita cautela. Conforme vimos acima, existem muitos equipamentos que podem servir de obstáculos para o deslocamento a pé. A exemplo, uma perseguição pode ser algo bem arriscado, por isso devemos ser cautelosos nesse tipo de ação. Então você está lá
empreitada numa perseguição lá a um meliante, sei lá, alguém tentou furtar lá na estação, pulou na via, saiu correndo, o centro de controle autorizou o seu acesso e você foi lá tentar fazer a captura do meliante. Tá? Então você está lá, recebeu a informação do centro de controle, olha, tem alguém furtando cabo lá na via, no local tal, vai te dar lá a descrição do local, o endereço do local. E aí você bota lá teus EPIs e vai acessar lá para poder tentar ver o meliante está tentando roubar lá um cabo lá. Passou lá um condutor do trem, viu alguém lá, alguém estranho na via. E aí você vai acessar esse local. De repente o cara sai correndo ou você tenta correr atrás dele. E aí é importante, não que você tenha que andar devagar, mas de repente correr nesse local seja muito arriscado. E aí você pode ser mais uma vítima. Tá? Você pode ser, além de alguém que vai lá resolver o problema, ser alguém que tem que ser resgatado na via. Então vamos ter atenção na hora de atuar. Tá? Claro que isso eu estou falando em questão de segurança operacional. Ainda tem a questão da segurança ainda quando se trata de uma atuação policial. Então, se aquele meliante está armado, se aquele meliante está com uma faca, mas isso a gente vai falar lá na frente. Bom, aqui, como eu falei, a apresentação de caso é sobre um agente ferroviário, tá, que salva 2 senhoras de atropelamento em linha de trem. Um herói. Vamos aqui ler a reportagem, eu achei muito interessante. Já estava até aberto já. Vamos lá. Agente ferroviário salva 2 senhoras de atropelamento em linha de trem. Um herói. Aqui é a foto do vigilante, né? Tem aqui a foto dele com as 2 senhoras. Vamos ler o que é a matéria, que a matéria ela é muito interessante. Na manhã dessa quinta-feira, dia 19, um agente de segurança ferroviário da cidade de Santos Dumont, na zona da Mata Mineira, foi surpreendido ao ver 2 senhoras transitando sobre um trecho da ferrovia. Elias Nascimento se preparava para sinalizar a chegada de um trem quando viu as mulheres no local. Então, provavelmente, esse vigilante estava numa passagem de nível e aí ele faz aquele trabalho de sinalizar para as pessoas que estão chegando naquele local de que, opa, está vindo um trem passando aqui, então fazer toda a sinalização para poder garantir a segurança da operação e das pessoas. Eles se preparavam a chegada da mulher local. Em atitude rápida, o homem foi até elas e as salvou de um possível atropelamento. Então ele visualizou as 2 mulheres na chegada do trem e foi até o local e a retirou do local. Um morador da região compartilhou os casos nas redes sociais e o relato já possui centenas de compartilhamentos. Elias trabalha como agente de segurança ferroviária na empresa MRS há 3 anos. Ao Berrais, ele afirmou que nunca ter passado por nada parecido. O nosso trabalho é alertar as pessoas quando um trem está chegando e assim evitar qualquer problema. Mas nunca aconteceu que eu precisar de salvar alguém assim. Então, pessoal, você vê que a característica do trabalho de um segurança de ferrovia, ela é tensa, tá? Ela é de fato muito operacional. Segundo o trabalhador, ao perceber a chegada da locomotiva, as senhoras teriam ficado em estado de choque e não conseguiriam se mover. Olha aí o diferencial das pessoas comum profissional de segurança. Lembra que eu falei lá do equilíbrio emocional? Isso aí é o sistema, tá? É a situação testando seu equilíbrio emocional. Eu saí da cabine com capacete e sinalizador e fui tentar tirar as 2 dali. Elas estavam paradas, em choque, e o trem estava a menos de 100 metros delas. Eu pedi a Deus na hora. Foi ele que ajudou a gente, disse Elias. O homem ainda conta que as senhoras não pararam de chorar e que elas os abraçou. Elas estavam muito assustadas. Abracei elas e disse para ficarem tranquilas e que estava tudo bem. Elas já eram de idade, então tive um cuidado ainda maior. Não conversamos muito, pois elas estavam em choque, mas desejo que fiquem bem, afirmou o agente de segurança. Então, pessoal, olha aí essa que bonita, né? Que bacana, de fato é um herói. Tá? A reportagem vem falando que ele foi reconhecido. Então, diz que um lojista lá, um comerciante da área lá, verificou toda a ação, tá? Presenciou toda a ação e fez uma postagem aí, no Facebook para poder reconhecer, tá, o trabalho desse profissional. Tá?
Deixo aqui também meus parabéns para ele. Muito bacana. E aqui é importante vocês estarem vendo aqui a importância do trabalho de vocês, a importância do trabalho de vigilância, tá? Então, deixo aqui essa apresentação de caso para vocês, é uma coisa bem bacana, é uma coisa que traz vocês aí para dentro do ambiente ferroviário, de realmente o que se trata o trabalho de vocês, a importância também da via, né, de estar atento ali na via para poder não termos maiores problemas. Tá bom, pessoal? Vamos para a nossa próxima aula, vamos em frente.